só para começar, eu tive um problema nos vídeos anteriores, pelo menos nos meus projetos dos vídeos anteriores, que seria o oitavo vídeo e o nono vídeo, né? Eu utilizo aqui um headset baratinho, né? E o microfone é muito sensível, né? Então, eu não me atentei, mas eu preciso sempre que estiver gravando, eu preciso deixar conectado à tomada. O headset, o microfone do headset, por ser muito sensível, ele, de alguma forma, em algum componente do notebook, ele capta uma energia estática. Essa energia estática, ela fica acumulada, né? E toda vez que eu for gravar, ele fica desse jeito, como eu vou colocar aí para vocês verem. É interessante isso, né? Eu achei interessante quando eu descobri. Eu tinha quebrado a cabeça para ver o que era. E era simplesmente colocar na tomada que tivesse o fio terra. Porque o terra ele serve para sair o que tem de excesso, né? É uma informação um pouco técnica, né? Então, no caso, eu precisava, quando eu fui pesquisando assim os vídeos para ver, nossa, o que que é isso? O que que pode ser esse ruído, né? Aí eu vi que o simples fato de você colocar no terra, né, uma tomada que tem terra, não, ele já melhorava, ele já saía isso. É como se ele tivesse descarregado essa energia estática acumulada. E eu, se vocês forem ver alguns vídeos meus, pelo menos que eu tô gravando o Mechanic Car Simulator, ele tem alguns desses ruídos porque eu não sabia mais ou menos mexer nisso, então eu achava que isso era normal. Aí depois que eu fui ver que realmente era um problema, né? Então eu inicialmente eu conectei numa tomada aqui em casa, ou uma tomada que tem o terra, né? E eu verifiquei a diferença total, né? Só que nesses últimos gravei os vídeos sem ter colocado ele na tomada, para descarregar essa energia estática, né? Isso deve ser por conta do microfone. Aqui é um microfone novo, então um microfone novo talvez ele não precise dessas questões assim, né? Mas então eu gravei dois vídeos, no caso eles ficaram com esse ruído e eu achei melhor não postar eles, né? Mais ou menos a maioria das coisas que eu fiz alteração aqui na cidade, que foram bastantes alterações, né, aqui na cidade, aquele vídeo, só que eu não vou postar porque acho que não, melhor não, eu posso, sei lá, adiantar algum processo dele, a velocidade dele. Mas assim, o que que eu fiz? Depois eu posso até fazer um vídeo explicando melhor essa questão assim do ruído do microfone, da questão não só para essa questão de microfone, mas é uma informação muito técnica. Mas continuando aqui na cidade, o que eu havia feito foram várias, e é a linha do metrô. Eu tava com uma linha só aqui, né? Eu dei uma expandida na linha e coloquei uma estação para cada bairro. Então, todo o bairro aqui, ele tem uma estação aqui de metrô que as pessoas podem utilizar. Aqui entre o bairro dos serviços da Begônia e do bairro Industrial 2, eu tenho uma estação que fica no meio entre eles, porque eles são bairros pequenos, né? E aqui no bairro central dos Girassóis, onde tem a universidade, eu coloquei uma linha exclusiva para ele, porque que colocar uma estação aqui no meio e uma linha diferenciada saindo aqui entre o bairro dos serviços, do industrial e das Begônias, né? E basicamente é isso. Pelo que eu tô verificando aqui, segue em sentido horário, né, as estações, né? Então ela passa por todos os bairros que a gente tem aqui. Eu também fiz uma estação de trem aqui, ó. Podem ver que já tá chegando trens aqui, ó, que são trens interurbanos de outras cidades. E essa estação aqui recebe os trens interurbanos e também serve para fazer uma conexão dessa estação para essa aqui do outro lado do rio. No caso, aqui localizado aqui no bairro do... É só ela pegar esse trem, ela vai vir até essa estação aqui e pode sair da cidade utilizando essa linha aqui interurbana, né?
Aqui no caso, se a pessoa quiser ir para algum lugar aqui do centro, aqui da Cidade das Flores, ou em outros bairros, ela também consegue simplesmente pegando o metrô aqui, que eu já havia antes que ficou. Eu não sei se eu havia mostrado antes no vídeo 7, mas aqui eu construí o estádio. Aqui é um armazém grande, ele serve para o bairro dos Girassóis, a questão dos... é para armazenagem dos produtos agrícolas, né? Vai ficar próximo à estação que liga a linha de trem interurbana, né? Eu ainda vou criar um nome aqui e eu estou expandindo o bairro, não o bairro das Hortênsias, o bairro das Hortênsias está pronto, mas esse bairro que eu criei, eu vou expandir ele, ó, para ficar aqui, ó. Eu vou colocar alguns edifícios especiais aqui no meio. Eu também coloquei um tipo de pesqueiro aqui, né, aproveitando a água, ilha da pescaria. E tô desenvolvendo aqui a cidade, né? Tá ficando bem legal a cidade. Eu tô gostando muito do resultado. Fazia tempo que eu não jogava esse jogo. E a cidade ela tá ficando com uma cara muito boa, né? Podem ver que eu tinha alguns lotes aqui. E também a linha do metrô. Bom, como vocês podem ver, eu dei mais uma mexida aqui. Esses cortes que eu faço do vídeo é porque eu fico pensando qual seria a melhor forma mais organizada para expandir a cidade, né? Cada vez que você vai expandindo, você vai liberando mais itens aqui para você colocar na cidade, né? É os níveis do jogo, né? Então, por exemplo, esses itens em pretos que estão ocultos aqui ainda não estão liberados para mim usar. Então, conforme eu vou expandindo, né, conforme eu alcanço uma população de um determinado número de pessoas, vai liberando para mim e eu já posso colocar na cidade, né? Essa que é a graça dos jogos, né? Que a gente joga aí que a gente faz para se divertir, né? Eu mexi um pouco nas políticas de cada bairro, né? Aqui, por exemplo, eu criei um nome do bairro de Azaleia, é o nome de uma flor. Praticamente todos os bairros, melhoria na educação e reciclagem, esse uso e, né, para a população, ela ia para a gente reduzindo os gastos com água e energia elétrica, né? Aqui, por exemplo, em alguns bairros eu estou colocando esse tipo de política que é para eles melhorarem intensificarem as construções de baixa densidade para o estabelecimento comercial, né? É como se fosse um investimento pontual para desenvolver mais os estabelecimentos comerciais de pequeno e grande, né? Que seria os edifícios pequenos e os edifícios grandes de comerciais, né? De alta e baixa densidade. Aqui eu expandi o bairro florestal, então tem um bairro florestal aqui, o bairro florestal 2. Eu comecei tendo esse bairro florestal aqui, tem um bairro florestal 2 aqui. Vou expandir aqui um bairro. Aqui eu já estou pensando em fazer uma indústria 4.0, que seria uma política relacionada a isso aqui, ó. Primeiro seria planejamento do espaço industrial. Esse daqui não seria isso não. Isso aqui é como se fosse, você aumenta a produtividade da indústria, só que você, como está dizendo aqui no nome, você reduz, você permite que eles trabalhem com mais eficiência, ignorando... Eu não preciso disso, né? Não é questão, né? Mas isso das tecnologias altera a natureza da força do trabalho industrial. Todos os locais de trabalho industriais são para cidadãos altamente. Ele aumenta a produção em 50% e reduz locais de trabalho em 30% em indústria zoneada, né? É interessante. O legal não é nem a questão do jogo. Também, a questão do jogo também é legal, mas, por exemplo, é legal a parte de visualização. No jogo, os edifícios eles trocam por edifícios básicos e colocam edifícios mais esteticamente bonitos, né? O legal do jogo é mais opções. Aqui, por exemplo, ó, no bairro das Orquídeas, que é o bairro que tem o bairro mais valorizado aqui da cidade, um dos mais valorizados, né?
eu estabeleci umas políticas na questão de residência de alta tecnologia. Isso daqui transforma as residências como se fosse os edifícios em casas inteligentes, né? Eles aumentam ainda mais o valor do terreno. Claro, o custo para a cidade é uma manutenção de 4 dinheiros aqui do, do jogo. Aqui ainda não alterou muita coisa, isso é com o tempo. Eles devem colocar placas fotovoltaicas aqui em cima das casas, né? E eu estou esperando aqui melhorar, mudar aqui essa parte, né? Alguns edifícios, ó, eles já estão com uma cara um pouco mais inteligente aqui, ó. Então, um edifício um edifício apropriado para esse tipo de questão, né? O bairro o bairro fundador ele tá um pouco mais bonitinho porque são as casas mais antigas, entre aspas, né? É o primeiro bairro do jogo, então as casas elas já são casas de nível alto, né? Então são casas que já estão aqui no início da cidade, então o que tem mais tempo, e quanto tem mais tempo elas evoluem, né? Eu vejo que o bairro está esteticamente mais organizado do que os outros. Os outros bairros eles ainda são bairros novos, né? Aqui, por exemplo, no bairro das Flores, ó, a gente já pode ver uma mudança. Deixa eu ver se eu estabeleci a mesma polícia, mas eu posso estabelecer. Então eu vou aqui, residências de alta tecnologia aqui no bairro das Rosas. Ok, aqui eu coloquei mais uma universidade, né? Coloquei uma universidade próximo de uma usina, uma planta de energia solar. Então isso daqui ele produz 173 megawatts, né? Se eu não me engano ele só produz quando tá dia, né? À noite ele não produz, mas depois eu dou uma verificada. Coloquei um edifício especial aqui, um mercado de inverno, né? Para valorizar aqui essa região aqui. Aqui eu coloquei uma escola secundária, seria o ensino médio, né? Um hospital, aqui tem delegacia de polícia, tem bombeiros, né? Então esse bairro aqui, ó, ele já tá cada vez bem mais valorizado, né? Imóvel, ó, parte verde é a mais valorizada, tá vendo, ó? Que é onde o terreno é mais alto, né? E eu coloquei esse terminal de carga de trem, né? Eu interliguei aqui, eles chegam também para essa mesma linha aqui. Aí, ó, peguei o status de capital, ó, consegui a população de 30 mil. Eu agora posso utilizar o porto e o porto de carga, né? Então eu posso utilizar os navios aqui no rio principal. Mas depois eu vou mexer nisso. É interessante eu conseguir essa conquista agora, porque algumas fábricas minhas elas estão precisando de insumos. Plástico. O plástico ele vem da produção de petróleo. Eu não tenho indústria de petróleo. Na verdade, esse mapa aqui ele não me oferece muitas coisas. Então, no momento eu tenho que estar importando petróleo, derivados de petróleo para conseguir insumo para fazer plástico, né? Sem isso, eu não consigo produzir nada nas minhas indústrias de roupas, né? A minha indústria aqui é de fábrica de roupas. Não, esse aqui é armazém. Roupas aqui, por exemplo, não consigo produzir nada para sem isso. Por exemplo, aqui eu não tenho vidro também, eu precisaria de vidro. Aqui eu também precisaria. Ah, não, aqui tá certo. Aqui são todos os itens aqui eu tenho os ingredientes, né? Então eu preciso expandir a cidade. Eu acho que eu consigo. Deixa eu dar uma verificada aqui, porque eu vou precisar de um ponto para pegar. Aqui é o que tá maior, é o que eu conseguiria de forma maior petróleo, né? É que eu não sei como que eu vou pegar do mar, eu nunca fiz isso. Tem esse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar essa parte aqui. E eu vou ver como é que eu vou fazer para extrair esse petróleo, né? Eu não tenho ideia como que eu vou fazer. Eu não sei se existe algum tipo de navio que faça esse tipo de coisa, né? Eu acho que eu já sei. Deixa eu verificar aqui. É a primeira vez que eu estou usando essa DLC. Então, deixa eu ver deixa eu ver plataforma petrolífera. Plataforma petrolífera. Será que tem alguma coisa que futuramente eu possa usar para extrair petróleo do mar?
tem uma... eu vou dar uma olhadinha aqui.